Boa noite a todos, eu sou Vinícius e vou falar sobre a implementação do YOLO para detecção de tráfego, quanto à velocidade dos veículos dentro de uma rodovia, quanto à contagem deles, para a disciplina de Sensores Inteligentes SSC 715, com o professor Fernando Osório. Como a primeira parte do vídeo a gente vai mostrar a instalação do que precisa para rodar o código. Segunda parte a gente vai mostrar a execução do código com as configurações padrões, se você quiser utilizar a rodovia que eu defini aqui, e também os gráficos de velocidade que eu também deixei aqui já gerados. Então, começando pela parte da instalação, eu deixei uma variável do Anaconda com Python 3.10.15 para que a gente tenha um Python limpo e possa instalar as bibliotecas necessárias para rodar o projeto. Então, recomendo que vocês tenham também um ambiente Python sem nada instalado. Então, desde o começo do código aqui, a gente tem essa primeira linha instala o PyTorch com GPU, porque no fine tuning e durante a execução do código, se você não tiver instalado com a GPU, ele vai usar a CPU e pode ser que não execute tão bem. Então, roda essa linha aqui. E a segunda linha é para ver se de fato instalou. Então, no caso aqui, a GPU está disponível, porque utilizando o PyTorch. A próxima linha é para instalar os requisitos de biblioteca, então NumPy e outras bibliotecas que são utilizadas para mostrar gráficos ou, por exemplo, o OpenCV para gerar as imagens na tela. Eu já instalei também todas as bibliotecas aqui. E aqui seria o download das imagens do dataset e do vídeo que eu utilizei para fazer o reconhecimento com YOLO. Também já baixei tudo. Aqui faz a extração do dataset.zip e das imagens.zip. E por fim, agora a gente chega na parte de fine tuning. Aqui a gente tem o path do dataset que eu defini com o Cars Detection, que é o dataset que eu deixei. Então ele roda aqui. Para quem quiser saber mais como que você faz aqui, acha os datasets e como que você coloca as pastas, eu recomendo ir no GitHub, que tem um link para um vídeo, como que você treina o YOLO 11. E ele explica lá onde que você pode encontrar os datasets e como que você faz o download desses datasets para o modelo YOLO que você estiver utilizando. Então aqui eu já tenho um dataset pronto. Ele tem algumas classes que ele vai tentar fazer o reconhecimento, mas particularmente no meu caso ele não ficou muito bom para reconhecer a rodovia. Eu acho que por conta do tipo de imagem, mas então o ideal seria ter um dataset um pouco melhor. Nesse caso aqui eu vou utilizar então o YOLO já pré-treinado, que ele ficou interessante para mostrar os resultados. A próxima linha aqui é para mostrar as imagens do dataset. Então a gente vai mostrar as imagens do dataset, uma amostra deles, né? E de fato aqui é o treinamento do YOLO, o fine tuning. Aqui você pode definir outra versão do YOLO que você quiser utilizar. Eu estou utilizando o YOLO 11N. E não precisa ter o arquivo porque o YOLO ele já faz o download sozinho, o Ultralytics. O Ultralytics já faz o download do YOLO automaticamente. Então é só saber qual a versão do YOLO que você vai utilizar. A partir daqui já seria para definir os pontos na rodovia. Eu criei uma função que basicamente eu defino os pontos, porque eu sei. Você tem que definir os pontos porque ele vai mapear a distância e saber qual que é a distância com a distância real. Então eu sei essa distância lateral, assim como a distância vertical. Então eu sei que era daqui até aqui, cliquei ali no meio para definir onde é o limite. Você tá agora as distâncias laterais de lá, aí ele cria a área que será mapeada de acordo com a posição do veículo. Agora a gente tem que definir a segunda região, que seria uma região onde o YOLO vai medir, porque se você define essa região inteira, muitas vezes o YOLO ele acaba não reconhecendo muito bem veículos que estão muito distantes. Então é interessante você definir essa área aqui. Então você clica aqui na região e os pontos. Então tem uma área menor que faz a identificação dos veículos nessa região. Aí agora apertando o Q ele sai da janela. Então se você tiver um dataset teu, você vai precisar dessa imagem, que seria um frame ou um print, tem que ser um print da dimensão real do vídeo. E aí você substitui aqui.
para setar os pontos. Claro que você também tem que saber essas distâncias laterais, então as distâncias da largura e de comprimento, que é até ao fundo lá. Mostrando aqui, você vê os pontos novos que ele gerou. Aqui ele mostra as imagens ele gera imagens de acordo com os pontos que eu defini. A partir daqui já seria só para demonstração mesmo eu utilizei o Google Maps, que eu sei onde a rodovia fica, para saber a distância de largura, assim como a distância de comprimento. Então a gente tem 32 metros e 211 metros. Porque ele tem que fazer o mapeamento daquela forma lá até um retângulo para saber qual a velocidade do veículo. Então, a partir daqui já seria a implementação do YOLO. Se você não quiser, você não precisa executar nenhuma dessas partes anteriores, só a parte de instalação dos pacotes, e já pular aqui para baixo para ver o resultado final de identificação de veículos e velocidades e contagem deles. A partir daqui você já consegue executar utilizando os parâmetros padrões. Então, rodando aqui as funções auxiliares. Caso você tenha definido os pontos também, você precisa comentar essa linha, porque senão ele vai utilizar esses novos pontos, mas eu pretendo utilizar esses novos pontos mesmo. Então eu vou rodar a partir daqui já. Outras funções auxiliares, para mostrar na tela as informações. E de fato temos YOLO. Aqui são dois parâmetros importantes, caso você deseje mudar, usando o seu modelo. Primeiro caso você tenha treinado com um dataset de fine tuning, substitui o modelo YOLO aqui. E caso tenha outro vídeo de rodovia sendo utilizado, substitua aqui neste vídeo 4MP4, com o path do novo vídeo. Eu, como só vou executar o que já tem aqui, eu só vou rodar aqui. E por fim a gente tem a janela. Eu defini para que as teclas do teclado, de 1 a 9, mostrem, por exemplo, a área geral de mapeamento, a área onde vai ter, o YOLO vai reconhecer. O 3 cria uma borda quadrada ao redor dos veículos. O 4, o trajeto deles, então o tracing deles. O 5, a classe deles. O 6, a quantidade de veículos em cada sentido. Sentido sul é para frente, porque a câmera está virada para o sul, e para cá é norte. 5, 6, 7 agora. O 7 mostra a velocidade dos veículos. O 8 é a quantidade de frames que percorreu durante toda a execução, assim como o tempo que passou. E até o 8. A gente consegue também fazer o vídeo percorrer para frente ou para trás, então apertando D, eu posso ir para 50 frames para frente, e A ele volta 50 frames. Que fecha a janela de novo. E essa é a execução. Aqui, a parte de baixo aqui já seria uma análise daqueles gráficos. Então, eu já gerei o CSV, então eu só vou executar aqui a parte de baixo. Essa parte aqui, ele pega a variável que salvou durante toda a execução e gera um CSV. E por conta disso, você não pode ficar pulando o código e interagindo com ele. Então, o que eu recomendo fazer, caso você queira gerar esse novo CSV, é comentar toda essa parte aqui, porque ele vai parar de mostrar na tela essa imagem. Eu posso até executar aqui. Eu comento e executo. Então ele está executando sem mostrar de fato a execução. E aí, a cada 500 frames, ele vai fazer um print mostrando qual que é a progressão de execução. A cada 500 frames. E aí, depois que ele executar todo esse código, você pode vir aqui e executar aqui. Aí ele vai gerar um CSV e você pode utilizar esse CSV. Como eu já tenho o CSV, eu vou só ler ele a partir daqui. Eu esqueci de baixar ele, mas só um segundo. Vocês não precisam baixar, porque eu já coloquei no projeto aqui. Então, já está atualizado no GitHub, né? Indo aqui de novo, então, executando o CSV, a gente tem a tabela de cada ID de carro que ele criou, cada reconhecimento. Então a gente tem o frame que ele reconheceu e qual sentido o carro está indo, além da velocidade. Reparem que tem algumas velocidades zero, mas no código ele lida com esses dados outliers para que ele não fique
não pegue velocidade que não faça sentido. A gente já leu o CSV, e a partir daqui ele cria todos aqueles gráficos lá que a gente viu, de velocidade média, quantidade de veículos em cada sentido, e aí você consegue ter uma ideia do que está acontecendo ao redor dos frames. Então, o ponto de mínimo mostra que teve o trânsito, se você for mais ou menos nessa região aqui, que é uns 4.000 frames, percorrendo com o A e o D no vídeo, você consegue ver que houve de fato trânsito. Aqui a contagem de veículos, quantos veículos teve em média por frame, a velocidade no sentido negativo e a contagem de veículos no sentido negativo.